Então, a próxima mesa nós temos... Espera que eu tenho que ver quem ficou e quem fez. Nós temos Larissa Drigo Agostinho, da Unesp. Temos Adamo, da Veiga, da FRJ. O Adamo tem um sobrenome enorme, assim, eu vou ter só da Veiga. Sobrenome de príncipe, de linhagem. E vamos ver, agora temos Henrique Bittencourt, da UF. E Pedro Henrique Silveira, da UniOeste, certo? Flávia Cristina não veio, né? Flávia não veio. Então, somos 4, tá bom? 20 minutos para cada um. Larissa, a gente está fazendo uma certa autogestão, pedindo para alguém do GT assumir um pouco a coordenação do tempo. Você pode fazer? Depois de falar, dar uma olhada no tempo do pessoal? Se eu não estiver aqui, porque eu posso ter que sair para apagar algum tipo de incêndio, tá? E é isso que eu vou explicando para quem está na mesa e quem está na plateia. Minha vontade é ficar aqui assistindo integralmente todas as apresentações, mas como eu estou na coordenação aqui, de vez em quando tem que dar uma corrida lá fora, umas coisas desse tipo, tá bom? Então não é uma coisa assim... Então é isso, o microfone é esse e vamos começar mais uma mesa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E vocês podem também, antes da apresentação, se apresentar um pouquinho melhor do que essa minha apresentação sumária aqui. Uma autoapresentação, tá bom? E vamos lá. Bom, que eu acho que eu vou falar sobre isso. Tá funcionando o microfone? Ok. Bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui no Rio falando sobre o Doloroso Guattari. Queria agradecer os organizadores, toda a organização, dar os parabéns pela realização do colóquio. Eu acho que no meu resumo eu tinha proposto falar sobre as revoltas na América Latina nos últimos anos e de uma espécie de novo ciclo de lutas que eu espero essas revoltas tenham inaugurado. Elas foram muitas, passaram por diversos países, mas acho que no caso do Chile e da Argentina, com o movimento feminista, elas tiveram uma força particular. E a minha primeira ideia, então, seria fazer uma espécie de elogio ou de defesa do poder destituinte contra toda tentativa de acalmar a revolta e os ânimos, para não dizer de entorpecê-los ou de drogá-los com a via institucional, que é o caminho que o estalido parece ter tomado no Chile. Hoje, eles estão a ponto de votar contra a nova Constituição, ou seja, pela manutenção da Constituição do Pinochet, que era a razão pela qual, supostamente, tudo tinha acontecido, né? Entre outras coisas. Ou, então, a Constituição tinha sido uma tentativa, pela via institucional, de paralisar aquela revolta, né? E o que aconteceu parece aquilo que o Lacan chamava de revolução, né? Quer dizer, um processo que acaba voltando para o mesmo lugar. Uma volta em torno de si mesma. E eu estava muito interessada, então, e continuo, em tentar entender essa paixão, que eu acho que é particularmente latino-americana, pelas instituições, pela institucionalidade. Mas não é isso que eu vou fazer aqui. É uma coisa um pouquinho diferente. Porque também estou com a tarefa de fazer uma espécie de prefácio para uma nova edição das revoluções moleculares. E essas revoltas na América Latina, coincidentemente,
foram chamadas de revoluções moleculares, né, pelo Uribe, ex-presidente da Colômbia, disse que a gente estava diante de uma revolução molecular dissipada, né? E aí, como eu tinha que escrever esse prefácio para a edição de 1980 da Revolução Molecular, eu fiquei pensando um pouco nessa figura do Guattari e no papel político que ele ocupou ao longo da sua vida, né? E ele, para mim, é o nome mesmo desse tipo de intelectual de esquerda que não cessou de afirmar que a função primordial da esquerda no poder era conter todos os extremismos à esquerda, né? E acho que hoje, mais do que nunca, a gente pode acrescentar uma outra tarefa, a função da esquerda no poder, que é recriar a direita. E é justamente por essa razão que eu pensei em começar evocando um ensaio de duas feministas chilenas, a Alondra Carrillo Vidal e a Javiera Manzi Araneda, chamado Nossas Luzes na Penumbra, Potência Feminista e Urgências Destituintes. Tanto a Alondra quanto a Javiera são figuras essenciais na construção da greve feminista no Chile. E nesse ensaio que eu traduzi, que está publicado no site da N-1, faz parte de um projeto chamado Feminismo Sur-Sur, que só tem publicado feministas latino-americanas, que acho que seria talvez uma boa ideia a gente parar de ficar lendo americanos liberais, né? E ler mais latino-americana. E elas vão descrever o estalido no Chile como a expressão mais intensa de um momento de negação coletiva. Segundo elas, as caligrafias anônimas, inclusive muitos pichos, que cobriram as paredes dos bancos, das instituições públicas, das farmácias, das empresas e das universidades, tinham a necessidade certeira de dizer não, muitas vezes, e de todas as formas possíveis, para uma normalidade que nunca foi desejada e que foi sempre o problema. Isso é uma citação ainda, tá? Espalhou-se como um contágio latente a partir da palavra de ordem aberta pelo não mais e da multiplicidade das suas dotações. Não mais abusos, não mais repressão, não mais mortes, não mais educação de mercado, não mais medo, não mais sexismo na educação, não mais impunidade, não mais dívidas, não mais feminicídios. E esse foi também o eco de um momento anterior, dizem elas, quando em 1983, 10 anos após o golpe de Estado, o coletivo do Acciones de Arte fez o seu primeiro apelo à ação não mais, fazendo surgir os gritos afogados pela censura e repressão do regime que antecipava a ruptura que viria com os dias de protesto nacional. No meio da explosão, os não mais voltaram a emergir e a prefigurar o desejo de uma outra vida, de uma vida sem medo, de uma vida melhor. Bom, esse é o fim da citação. Dizer isso para vocês aqui, quer dizer, fazer um elogio da política como uma força destituinte, ainda me parecia um discurso político. E eu queria evitar, a todas custas, fazer um discurso dessa natureza, assim como quem faz propaganda, porque eu acho que eu já fiz isso durante bastante tempo. O tempo suficiente, ou tempo demais. E eu queria pensar uma outra forma, então, de me endereçar e de escrever, né? De qualquer maneira, a revolução molecular continua no meu horizonte, porque ela faz uma espécie de aniversário, né? Então, sim, ano passado a gente comemorou os 50 anos do Antiédipo. Esse ano seriam mais ou menos os 50 anos da Revolução Molecular, porque ele é o livro que vem depois, e ele é o livro que começa a pensar a crise que instaura o neoliberalismo. Daí a ideia dos 50 anos, né? Porque os 50 anos do aniversário do golpe do Chile, 50 anos do aniversário da guerra também entre
Israel, a Palestina e a Liga toda dos países árabes, que provocou a queda na taxa de petróleo. E essa crise, digamos, econômica, ela estava ao lado do processo que instaurou o golpe no Chile. E eu acho que a gente também pode falar de uma espécie de nova onda conservadora que apareceu depois de maio de 68, e que parece que não para de aparecer, e que vai aparecer lá naquele momento como uma reação diante do fim da colonização na África, e que vai trazer também uma série de novas relações entre o eixo norte e sul. Quer dizer, ela vai transformar completamente as relações de poder no interior do Ocidente, vai criar aquilo que uma série de teóricos na Europa chamam de colonização interna, que vai vir junto com os grandes fluxos migratórios e assim por diante. E Revolução Molecular é um livro cheio de análises de conjuntura. O Guattari vai retomar aquilo que ele fazia em psicanálise e transversalidade. E é um livro que diz muito sobre o presente ainda. E eu acho que a minha dificuldade de escrever sobre ele vem um pouco desse cansaço de ter que ficar repetindo que já está tudo lá. Porque ele dizia, acho que nos anos 70, que a militância estava 50 anos atrasada. Então, eu fico fazendo a conta. Então. De qualquer forma, alguma coisa aconteceu em maio de 68, talvez isso possa nos ajudar a pensar a situação atual, né? Porque eu acho que tem uma relação muito, muito profunda entre esses dois momentos, principalmente se a gente pensar maio de 68 como ela foi definida pelo Henri Lefebvre, que ele diz que em maio de 68 a palavra foi tomada como na Revolução Francesa a Bastilha foi tomada. E tem uma escritora, Leslie Kaplan, que fez um livrinho, uma espécie de performance sobre encomenda para o Dado e Laval, sobre maio de 68, e ela cita o Lefebvre para dizer foi um movimento de tomada da palavra, mas num sentido muito diferente do que a gente vê hoje. Só que ela não explica qual é a diferença, ela não coloca essa diferença, mas acho que ela coloca um problema muito interessante, porque acho que de fato tem alguma coisa aconteceu, principalmente com as redes sociais, que transformou completamente a maneira com que nós tomamos a palavra, se é que nós podemos tomar a palavra, ou a maneira através da qual a palavra circula, ou aquilo que as redes sociais permitem com que circule, né? E acho que a gente está dentro de um grande impasse em relação a essa questão, o tipo de subjetividade que aparece através das redes sociais, da internet, e o tipo de problema que ela provoca, o tipo de ruído que ela provoca, e porque talvez ela seja um grande empecilho para que haja, de fato, uma tomada da palavra no interior do campo político. E pensando nisso, e também nas condições que são a da arte contemporânea, eu fiquei imaginando que talvez um diagnóstico possível sobre essa questão da natureza da tomada da palavra no interior das redes sociais pudesse ser pensada a partir da gestualidade. Porque acho que essa tomada da palavra, nos últimos anos, ela aconteceu como que em detrimento de toda e qualquer mediação. Então, as pessoas querem acreditar que elas têm a palavra, que elas podem tomar a palavra. E esse querer acreditar se dá no mesmo momento em que as mediações são abolidas. E acho que são as mediações que permitiam transformações, tanto do ponto de vista daquilo que é expresso, quanto da forma de expressão.
E eu digo isso porque um filósofo como o Agamben vai pensar a política a partir do gesto e vai entender o gesto como essa medialidade pura. E ele faz isso também a partir de um diagnóstico clínico de um sujeito que tem uma síndrome que depois ficou conhecida como síndrome de Tourette, que foi tomado por uma série de tiques. E é um sujeito que lá no hospital psiquiátrico estendia um pano assim com tinta e queria estudar a maneira como as pessoas caminhavam. Então, o Agamben vai dizer que a gente vive uma espécie de crise dessa natureza, uma crise da gestualidade, e que o território da política, a esfera da política, é justamente a esfera dessa gestualidade, de uma gestualidade absoluta. Então, ela me parece como esse espaço de reconfiguração e de reconstrução, digamos assim, da vida mesmo, no sentido mais concreto e material do termo. Eu não sei quanto tempo eu usei, se cabe falar mais alguma coisa, se já está suficiente, que se eu for falar, eu vou só ler essa descrição. Porque se eu falar, eu estou conjecturando comigo mesmo. Essa parte você não precisa... porque se eu for falar mais, eu vou, na verdade, tentar desenvolver um pouco o que o Agamben fala sobre essa questão da gestualidade. Porque ele vai pensar de uma maneira que encontra o Deleuze, mas um Deleuze lá do Lógica do Sentido, que fica se perguntando qual a função de um filósofo falar da loucura do Nietzsche ou da loucura do ator, e ele propõe que esse lugar do qual se fala sobre seja o mesmo de um ator. E o tipo de ação que o Agamben vai pensar a partir do gesto, que na verdade não é uma ação, ela se aproxima também desse estado, um certo estado de passividade, que é o do ator, que abriria espaço para um acontecimento, digamos assim, né? O ator, de tanto repetir, ele acaba se colocando num estado tal de passividade que ele se abre para que algo de uma outra natureza possa acontecer. Então, esse é um pouco o sentido dessa ideia de gesto, que vai fazer com que a gente possa pensar fora tanto do campo da ação, de uma praxis, quanto do campo da poiesis, do campo do fazer, né? Então, ela recoloca a política em um outro domínio. Bom, eu vou terminar por aqui, acho que já foi suficiente. Obrigada. Olá, estão conseguindo me ouvir? Eu vou... Primeiro, bom dia. Gostaria de agradecer a organização do Guéron, do GT, os amigos aqui que estão aqui. Não estou falando no microfone, né? É timidez, gente. Então, e aí quando eu fiz a minha inscrição no evento, a minha ideia inicial era compartilhar com vocês um pouco da minha resultados da minha pesquisa de mestrado, e o título da minha comunicação inicial era título inicial, né? Com o objetivo era fazer uns apontamentos sobre a política do pensamento implicados nos retratos conceituais de Deleuze. E aí a minha ideia, para a minha fala, seria fazer primeiro um panorama geral do que foi, como eu organizei minha dissertação de mestrado, e depois me aprofundar um pouco sobre essas implicações de uma política do pensamento a partir do conceito de imagem do pensamento, mobilizado
nessa questão acerca da história da filosofia do Deleuze. E aí, enfim, quando eu fui resolver preparar essa fala, eu achei que talvez fosse melhor só dividir com vocês o que foi minha dissertação e, enfim, acho que talvez seja uma estratégia melhor para criar algum diálogo e tal. Bom, pedido desculpas por não ter falado daquilo sobre o tema que eu me inscrevi. A ideia geral assim, da minha dissertação, o ponto de partida dela é a entrevista intitulada Sobre a Filosofia, concedida em 1988, em que Deleuze é perguntado sobre a possibilidade de periodização de sua obra em 3 períodos, sendo o primeiro período dedicado à história da filosofia, e que levou a fazer alguns comentários sobre o procedimento adotado por ele nesses primeiros livros de sua obra. E aí, como eu imagino que todo mundo aqui saiba, nesse primeiro período Deleuze se dedicou a interpretar outros filósofos e pensadores, como Hume, Kant, Nietzsche, Bergson, Spinoza, mas não só filósofos, como se verifica nos casos de Proust e Sacher-Masoch. No entanto, por mais que tal período seja marcado por obras sobre outros autores, o estatuto dessas interpretações permanece em aberto, pois nela Deleuze lança a mão de um procedimento singular que coloca em questão se esses livros iniciais caracterizam uma história da filosofia ou se o procedimento utilizado neles, agora entre aspas, contamina suficientemente o pensamento interpretado a ponto de não configurar exatamente um comentário, digamos, puro e simples. Dessa forma, acreditamos que existe um problema acerca do estatuto desses primeiros livros que recai justamente sobre o procedimento utilizado pelo Deleuze, historiador da filosofia. O título da minha dissertação é A História da Filosofia de Deleuze, e o procedimento interpretativo em Spinoza, o problema da expressão, é uma tentativa de localizar, de fazer uma espécie de mapeamento desses que eu chamei de 2 estágios de determinação desse problema metodológico, aqui tem um asterisco, ou procedimental, que permeia essa primeira fase de publicações. O asterisco é porque o Deleuze recusa a palavra método, né, em diálogos. Então, eu acho que a palavra correta talvez seja procedimental mesmo. Inicialmente, por um lado, eu tentei investigar o que é essa história da filosofia do Deleuze e, por outro lado, o que há de tão singular na obra Spinoza, o problema da expressão, a ponto de fazer sentido tomá-lo como um caso que mereça um estudo voltado apenas para ela própria. Existem 2 trechos que, a meu ver, apontam para esses 2 estágios dessa problemática, acerca do estatuto tanto da história da filosofia deleuziana, quanto da singularidade metodológica presente no comentário sobre Spinoza. O primeiro trecho está contido na entrevista já mencionada sobre a filosofia, em que Deleuze diz: a história da filosofia não é uma disciplina particularmente reflexiva. E antes, como a arte do retrato em pintura, são retratos mentais, conceituais. Como em pintura, é preciso fazer semelhante, mas por meios que não sejam semelhantes, por meios diferentes. A semelhança deve ser produzida, não ser um meio para reproduzir. Já o segundo trecho está presente em Diálogos, e onde Deleuze diz: foi sobre Spinoza que trabalhei mais seriamente segundo as normas da história da filosofia. Foi ele quem mais me fez o efeito de uma corrente de ar que o empurra pelas costas a cada vez que você o lê, de uma vassoura de bruxa que faz com que você monte. Essa última partezinha é uma citação direta do livro do Bernard Malamud. Bom, essas 2 citações, além de dispararem esses 2 estágios do problema acerca do estatuto da história da filosofia deleuziana, nortearam também o duplo objetivo da minha dissertação. Por um lado, a proposta era investigar a concepção e os procedimentos próprios da história da filosofia de Deleuze, e, por outro lado, buscamos compreender como esses procedimentos organizam a maneira pela qual Deleuze interpreta a filosofia spinozana na obra de 68, e, por uma questão de delimitação da investigação, nos concentramos especificamente na interpretação deleuziana acerca da teoria da distinção entre spinozanos e sobre o problema dos nomes divinos, que atravessa majoritariamente a primeira parte do livro. Nesta pesquisa, desdobramos 2 estágios desse problema procedimental em 2 questões que orientaram essa dissertação. Primeiro, qual é a concepção de história da filosofia de Deleuze e quais são os seus procedimentos? E segundo, como podemos observar essa história da filosofia funcionando em Spinoza, o problema da expressão,
em especial em sua primeira parte, onde é interpretada a teoria da distinção e o problema dos nomes divinos. E aí, dito essas... delimitado essas duas questões, a partir daqui eu vou fazer breves apontamentos sobre o conteúdo de cada um desses capítulos, assim, o encaminhamento. Deixa eu só beber meu água aí, rapidinho. Bom, a estratégia de investigação que adotamos em nosso primeiro capítulo consiste em tentar determinar em que termos se dá o problema do Estatuto da História da Filosofia, no pensamento de Deleuze, e em seguida nos aprofundar na compreensão desses termos e das inflexões que eles provocam na concepção deleuziana de História da Filosofia. E, para tanto, em primeiro lugar, a proposta foi fazer uma análise que eu chamei aqui de diacrônica, por atravessar vários períodos da obra de Deleuze. Fizemos uma análise diacrônica das menções da história da filosofia ao longo da obra de Deleuze, o que nos mostrou tanto uma evolução no grau de determinação dessas formulações sobre a história da filosofia, quanto as diferentes perspectivas pelas quais Deleuze fala sobre esse tema, que por vezes são formulações prescritivas sobre como se deve ser feita a história da filosofia, e em outras ocasiões são denúncias acerca de seu uso como um dispositivo de poder. E a conclusão a que chegamos, a partir dessa análise diacrônica, é que as formulações prescritivas de Deleuze acerca do problema da história da filosofia se dão em dois níveis: a concepção do papel do historiador da filosofia e os usos que a história da filosofia pode fazer dos textos interpretados. E aí, sopesadas as menções da história da filosofia e os dois registros dessas formulações, chegou-se à formulação de uma definição do que é a história da filosofia para Deleuze, ou uma tentativa disso. Seria um gênero literário que faz retratos mentais que reproduzem uma determinada filosofia, elucidando a sua imagem do pensamento e os problemas que a animam, ao mesmo tempo que coloca essa filosofia em variação. Nesse ponto, é importante fazer uma advertência sobre essa hipótese dessa etapa do trabalho, porque fica uma pergunta no ar, né? Qual o sentido de se deter uma análise que atravessa toda a obra do Deleuze, que vai de 53 até 91, textos passam desse momento, se a obra que vai ser analisada em seguida vai ser um livro de 1968? E, em primeiro lugar, a pertinência, assim, que a justificativa para levar a cabo essa análise diacrônica foi que se justifica pela delimitação do escopo da pesquisa, que é determinar a concepção deleuziana de história da filosofia, para só então analisar como essa concepção opera em Spinoza, o problema da expressão, como um exemplo meio que paradigmático, assim, dessa concepção. E, em segundo lugar, a análise diacrônica mostra que os conceitos de problema e de imagem do pensamento são, de maneira mais ou menos explícita, elementos conceituais transversais a todas essas formulações deleuzianas acerca do problema da história da filosofia. E, por fim, partimos da indicação de Pierre Macherey, segundo a qual a obra sobre Spinoza de 68 é uma espécie de caso paradigmático para se compreender o procedimento interpretativo deleuziano em geral e também para se compreender, em palavras do Macherey, a que tipo de interesse filosófico esse procedimento corresponde. Feita essa advertência a respeito da estratégia da análise adotada na dissertação, podemos então prosseguir com essas indicações sobre o conteúdo de nossas análises. Como mencionamos anteriormente, após o estabelecimento da definição do que é a história da filosofia para Deleuze, fizemos um esforço na compreensão da natureza dos dois elementos conceituais que organizam essa concepção de história da filosofia. E como cada um desses elementos permite que Deleuze reproduza a filosofia interpretada, ao mesmo tempo que ele imprima alguma variação. E, em resumo, podemos dizer que o conceito de imagem do pensamento designa o conjunto de pressupostos que orienta o que significa pensar para uma filosofia ou para uma tradição filosófica. Esse conjunto de pressupostos formam para Deleuze uma geografia do pensamento, que é a condição da filosofia. Esse conceito produz três reflexões na concepção deleuziana de história da filosofia. Primeiro, é papel do historiador da filosofia elucidar tanto a trama dos conceitos quanto a imagem do pensamento pressuposta pela filosofia estudada. Segundo,
Ela fornece um critério de organização das mais diferentes filosofias, que não passa pelas filiações históricas, mas sim pela geografia do pensamento pressuposto por cada filosofia ou por cada tradição filosófica. E, em terceiro lugar, esse conceito permite que o historiador da filosofia coloque em variação os textos e os pensamentos interpretados, na medida que ele abre a possibilidade de lançar e experimentar esses textos e pensamentos em novas geografias do pensamento. No caso do conceito de problema, trata-se da resposta deleuziana à questão da gênese do pensamento. Para Deleuze, um problema é a objetidade ideal constituída por uma multiplicidade de relações ideais reciprocamente determinadas entre elementos genéticos ou pontos singulares. A repartição e a distribuição da multiplicidade das relações compõem a dimensão da estrutura, enquanto a atualização dessas relações ideais em um determinado campo simbólico diz respeito propriamente à gênese de um pensamento. O efeito que esse conceito produz nessa concepção do Deleuze sobre a história da filosofia é a capacidade de penetrar na dimensão problemática da filosofia interpretada, a fim de fazer uma nova repartição dos elementos genéticos e singulares, de modo a eleger um problema e uma perspectiva que, desde já, infligem uma variação no sistema conceitual interpretado. Sobre a análise da interpretação da lógica da distinção real e o problema dos nomes divinos, em Spinoza o problema da expressão, podemos dizer que cada um desses dois assuntos expressa a mobilização de cada um dos operadores conceituais que orientam a concepção deleuziana de história da filosofia. A nosso ver, a interpretação da lógica da distinção real corresponde à penetração de Deleuze na dimensão problemática da filosofia de Spinoza, na medida em que é a partir do estabelecimento dessa lógica da distinção real que se alcança tanto os elementos geradores do sistema filosófico spinozano quanto a gênese desse sistema. Por outro lado, o problema dos nomes divinos expressa a atuação do conceito de imagem do pensamento, pois é mediante a formulação desse problema que Deleuze, em primeiro lugar, mostra os elementos que compõem o plano de imanência spinozano. Em segundo lugar, faz toda uma distribuição geográfica das diferentes respostas ao problema dos nomes divinos. E, em terceiro lugar, faz uma experimentação conceitual da distinção formal escotista na geografia do pensamento spinozano. Isso para resolver o problema da unicidade da substância com a multiplicidade infinita de atributos. E aí, portanto, assim, até acho que eu falei muito rápido, gente, desculpa, estou vendo que meu tempo está sobrando. Tinha planejado 20 minutos. E aí, portanto, assim, na dissertação, a ideia era tentar evidenciar a mobilização de cada um desses dois temas, não a ver como funciona esse procedimento interpretativo do Deleuze, historiador da filosofia. E também como os conceitos de problema e de imagem do pensamento funcionam em conjunto, como, aproveitando aquela imagem que ele utiliza, né, como duas asas da história da filosofia, para que Deleuze consiga reproduzir uma filosofia e, ao mesmo tempo, colocá-la em variação. O tempo que sobrar fica para depois. Olá a todos, todas. Todos estão me ouvindo? Bom dia. Em primeiro lugar, né, pedir desculpas pelo atraso que bagunçou a mesa hoje. Agradecer também a organização do evento, a presença de todos. Estou só botando aqui o cronômetro para não controlar o tempo. Meu nome é Adamo, eu tenho doutorado em filosofia e agora eu sou pesquisador de pós-doutorado no Laboratório de Estudos Queer da Faculdade de Educação da UFRJ e coordenador do Instituto Estudos do Presente. E eu pensei hoje em trazer, né, uma aproximação entre o pensamento do Deleuze e Guattari e o tema privilegiado, né, de estudo do meu laboratório, que é a intersecção entre pensamento ecológico, pensamento do antropoceno e teoria queer. O que parece tanto estranho a princípio. Tá indo, né? Então, muito bem, eu preparei um texto, não sei se vou conseguir ler, porque normalmente quando eu começo a ler, fico com vontade de olhar para a cara das pessoas e acabo esquecendo o texto. Mas vamos lá, né? Dá nervoso ficar olhando papel com tanta gente aqui. Muito bem, né? Então o objetivo, né, é propor uma aproximação entre, né, o pensamento de Deleuze e Guattari e, né, a ecologia queer, né? Não temos pretensões exegéticas, né? Mas apenas pretendemos demonstrar que a filosofia da natureza
desenvolvida por Deleuze e Guattari, né, no Antiédipo e Mil Platões, né, se afina, contribui e importa para aquilo que agora, no século XX, vem sendo chamado de ecologias queer. E antes de começar, né, vale se perguntar, né, no que consiste esse híbrido entre teoria queer e ecologia? Né? O que esse conjunto teórico, os estudos queer, que é marcado pela sua diversidade, pela sua polifonia, né, e é orientado, a princípio, a questões de gênero e sexualidade, tem a dizer a ecologia, né, a esse campo que, a princípio, como a gente supõe normalmente, está na alçada das ciências duras. Né? Que intersecções podemos encontrar entre a crise climática e a espoliação suicida daquilo que chamamos de natureza e os estudos queer que foram originariamente desenvolvidos, né, na e a partir da luta contínua contra a cis-heteronormatividade. O Timothy Morton, que é um dos proponentes da ecologia queer, inclusive do termo, né, ele afirma, né, abre-se uma aspa aqui, a ecologia e teoria queer são íntimos. Não é que o pensamento ecológico fosse se beneficiar de uma injeção de teoria queer vinda de fora. O que acontece é que, de forma completa e correta, a ecologia é teoria queer e a teoria queer é ecologia. Ecologia queer. Isso é no ensaio, né, tem esse mesmo nome, que é Queer Ecology. E muito bem, né, parece estranho ainda. Essa intimidade entre queeridade e ecologia pode ser facilmente compreendida, né, se não remontarmos ao sentido, ou à refração ao sentido, do termo queer e dos esforços teóricos, né, que esse termo, sobre diversas formas, envolve. Né. O termo queer, estudos queer, né, e variações, expressa, né, um esforço de desestabilização das categorias identitárias que, enquanto tal, sempre se arvoram em uma suposta eternidade e, em itálico, naturalidade. Eu queria um dia conseguir botar um tom de voz específico para itálico, mas nunca consigo. Inicialmente desenvolvida, né, a teoria queer, a partir do feminismo lésbico, do pós-estruturalismo e dos estudos LGBT, que na época não era nem LGBT a sigla, a teoria queer se constitui, né, em uma desestabilização crítica, aberta e sem fim, das categorias identitárias dispostas em determinado meio e determinada história. O esforço de teóricas ou teóricos, como a Eve Sedgwick, Gayle Rubin, Judith Butler, Leo Elderman, entre outros, se dá justamente nessa direção. Desnaturalizar, cindir, desmontar, desconstruir aquilo que, de estável, parece eterno, aquilo que, se construído, se coloca como imutável. Homossexualidade e heterossexualidade, cis e trans, normal e o patológico, todas as categorias no que tem de violento e até mesmo no que há de libertador nas suas apropriações, né, são indagadas em sua suposta naturalidade e transhistoricidade. Né. Trata-se justamente de um deslocamento da autoevidência dessas figurações identitárias no que elas têm de normativo ou mesmo de contranormativo. Trata-se, assim, de mostrar, como faz Foucault, uma espécie de vovô da teoria queer, que a homossexualidade e a heterossexualidade não passa de invenções, mas historicamente situadas em resposta à especificidade da biopolítica do século XIX, que é se apropriada em resistência, né, justamente essa própria biopolítica no século XX, não obstante ainda guarda, né, a marca da sua contingência e historicidade. Né. Trata-se também, né, na teoria queer, de analisar, como faz Teresa de Lauretis, a existência do gênero enquanto um efeito de tecnologias de poder que perpassam do discurso médico ao cinema. Também, né, de identificar no queer e na queeridade uma potência de desfazimento do mundo, a antecipação utópica de um porvir que se orienta ao futuro do seu brilho presente, como faz, né, o José Esteban Munhoz. Ou, por outro lado, né, trata-se nos estudos queer, de como argumenta ali o Elderman, identificar na queeridade uma potência devastadora a toda identidade que, assim, se opõe às promessas de um futuro pleno, sem angústia ou fissuras, no qual as identidades serão plenas. Ainda, né, podemos identificar nos estudos queer o esforço de demonstrar, como faz Judith Butler, né, a mais famosa, né, teórica queer aqui no Brasil, de que homem e mulher não se dizem de nenhuma essência, mas da interação acontecimental de comportamentos que se naturalizam, né, na sua performatividade repetida. Ou ainda, né, podemos identificar nos estudos queer
né, como o argumento que está apreciado, mas também pela Ortiz e outras pessoas, que o gênero se corporifica, né, a partir da técnica da farmacologia que adentra os corpos e do desejo que é capturado pelo capital em sua circulação acelerada. E muito bem, né, depois desse bando de name dropping, podemos identificar em todos esses teóricos, né, em todos esses movimentos, temos como horizonte comum, né, em detrimento das fricções internas e das divergências pontuais, o mesmo movimento, né, sempre aberto de pôr a crítica, né, contra a reificação identitária. Podemos identificar esse esforço contínuo de desestabilizar as identidades que se estruturam como pilares do mundo, né, pilares do mundo em que vivemos. E, na violência que é constitutiva e imanente desse mundo, esses pilares normativos devem ser enfrentados por esse gesto crítico, que visa justamente mostrar a sua contingência e historicidade, né? Justamente tirar do estatuto da eternidade, do pedestal, essas identidades que regulam esse mundo, né? Isso é um gesto crítico bem no sentido que Foucault mobiliza, né, que, para o Foucault, né, o que é esse gesto crítico que ele identifica no iluminismo? Né? É esse grito que diz, não queremos ser governados, pelo menos não assim, desse jeito. Né? Então, em todos esses esforços, né, que se estão reunidos sobre, né, a rúbrica, o slogan Estudos Queer, a gente tem esse movimento de colocar um gesto crítico que visa desnaturalizar as identidades constitutivas, né, do nosso mundo contemporâneo. A identidade, sobretudo, pelo menos no primeiro momento, né, de gênero e sexualidade. Mas muito bem, né? Nas últimas décadas, esse esforço acabou se deslocando da mera fissura das identidades que governam o mundo humano e passou a mobilizar esse gesto crítico contra a ideia de humanidade enquanto tal. Como coloca alguém, que esqueci o nome, o José Estevão Munhoz, teria sido o queer algum dia humano, né? A queeridade, né, enquanto aquilo que expressa essa desidentificação, não deveria ir para além do homem, da mulher, do cis e do trans, em direção ao próprio humano. Né? A noção de humano, e isso também é uma coisa que a gente encontra no pensamento negro radical, é um espaço normativo que estabelece uma hierarquia fundante da modernidade e que, segundo tantos pensadores, tem nos ajudado a caminhar em passos acelerados em direção à catástrofe climática. Que, no caso, não precisa nem caminhar em direção a ela, que a gente já está nela. O antropocentrismo, né, a ideia de que o homem, com maiúscula e no masculino, é uma seção cósmica absoluta, como coloca Danovski Viveiros de Castro, é o que nos leva a ver nos demais entes nada mais que recursos a serem expropriados, meros servos passivos, mecanicamente determinados a serem conquistados em nosso glorioso caminho do reino da necessidade ao da liberdade. Né? Inclusive, um dos maiores caôs da história humana é essa ideia de que a humanidade está indo da necessidade ao reino da liberdade. Né? Caminho esse que, iniciado na modernidade ocidental, né, ao fim de tantos séculos, já não promete mais nada do que ruína e destruição. Nesse ponto, né, começa a se desenhar no pensamento contemporâneo, né, o que podemos chamar, estamos chamando, a partir do trabalho de John Morton, de Catriona Sandler e até mesmo da Donna Haraway, né, ecologia queer, que é a desestabilização do humano, da noção de uma humanidade, né, como algo, um reino separado da natureza, como a única detentora da cultura contra a natureza. Né, e com essa desestabilização da noção do humano, também, né, a destabilização da própria concepção de natureza moderna, que foi desenvolvida e pensada em oposição a esse humano. E pensada como? Né? Pensada justamente como uma natureza, como um reino puramente determinado, mecânico, sem agente, inerte, passivo e subordinado, né, como uma parte, né, como uma parte menor, né, da história humana. A natureza como uma espécie de terra nullius, né, que é o termo que foi utilizado na colonização, né, dizendo que algo que não pertence a ninguém, que não é nada, né, essa concepção tipicamente moderna da natureza, que assim se dá em oposição a essa construção do humano, do humanismo, enquanto essa exceção cósmica absoluta, né, pináculo da criação e detentor de direito, né, de todo o reino, de todos os outros entes do planeta. Então, né, nesse sentido, trata-se não só
de indagar e desfazer, né, o humano, né, o homem, né, com maiúsculo, masculino, mas a própria natureza como reino da determinação mecânica. Né, sabemos bem, né, desde que a natureza, desde a modernidade, se tornou também, né, um espaço normativo que estabelece uma hierarquia fundadora da modernidade. E não, peraí. Sabemos bem que a natureza, né, transformou-se também na modernidade na fiadora moral das nossas ações. Isso é um ponto que, né, a ecologia queer sempre vai analisar, né? No mesmo movimento em que a natureza, né, se torna um domínio da pura determinação, né, ela também figura como uma fiadora moral, né, das ações humanas. E assim, né, acaba operando, né, discursiva e materialmente na exclusão de diversos grupos e figuras, né, que são excluídos a partir da sua subsunção à rúbrica, né, de não naturais, desnaturados, criminosos contra a natureza, né, ou infratores, né, da ordem do ordenamento cósmico. Né? Isso é uma coisa muito moderna, a ideia de homossexuais, né, loucos, feministas, né, pessoas não brancas europeias são degenerações da natureza ou inimigos da natureza. Então, no mesmo movimento em que a natureza ela começa a ser suposta e construída enquanto tal, no discurso moderno, como reino da pura determinação mecânica e passiva, ela, nesse mesmo movimento, torna-se fiadora moral, né, das ações do gênero humano e o critério a partir do qual diversas exclusões e operações de violência serão perpetuadas, né, contra aqueles que são contra a natureza. Tendo que a ideia de alguma coisa aí contra a natureza, pensando espinosisticamente, delesionamente, é uma ideia sem pé nem cabeça, é completamente absurda. Mas isso continua operando aí, né, no discurso de Malafaia, Bolsonaros e, né, do seu tio no jantar de sábado à noite, né, porque justamente essa formação moderna, essa concepção, ela ainda, apesar dos esforços críticos, continua, né, muito presente. Então, isso que estamos chamando aqui, né, de ecologias queer, se indaga justamente sobre a própria naturalidade da nossa concepção de natureza, desnaturando aquilo que nos parece óbvio, né? A nossa superioridade, né, enquanto humanos e a passividade da natureza enquanto, ao mesmo tempo, determinação mecânica, né, e fiadora moral das ações humanas. Muito bem, essas argumentações, né, essas investigações, né, se dão a partir de elementos do feminismo neomaterialista, da física quântica e de investigações na biologia. De forma que, no fim, né, o objetivo das ecologias queer se trata de queerizar a natureza para além da sua posição à cultura e da sua subordinação ao humano, né, e da sua imagem como pura determinação. Trata-se, no trabalho de Karen Barad, de Timothy Morton e de tantas outras, né, de mostrar que aquilo que nós modernos gostamos de chamar de natureza, na verdade, corresponde a uma radical indeterminação. Né? A física quântica, por exemplo, demonstra que a matéria, né, ela não é da ordem da coisa ou da individualidade, mas pelo contrário, né, é um puro devir que se faz performativamente em ato. A biologia contemporânea demonstra que nós sequer somos indivíduos sujeitos à identidade, mas só a resultante performativa também de uma interação entre diversos outros organismos. Né? Tipo, no nosso estômago tem mais bactéria do que células do nosso corpo. E também a ecologia propriamente demonstra que não é bem possível, né, pensar a separação entre os indivíduos e seu ambiente, entre espécie e ambiente, porque, na verdade, né, os limites que marcariam a individualidade, eles não pré-existem, eles são traçados em ato, né, e no fundo são só heurísticos, né, porque não tem como separar, né, o que uma espécie, um indivíduo é do meio, né, e o meio da espécie. Como os queridos líquens demonstram muito bem, pena que não dá tempo de falar isso. Mas enfim, né, a ecologia, e como o tempo já está acabando, é esse esforço de mostrar como a natureza ela é um reino da pura indeterminação, né, de modo a, ao mesmo tempo, romper com a imagem moderna da natureza em sua oposição à superioridade antropocêntrica. Vamos lá, GT Deleuze, o que isso tem a ver com Deleuze e Guattari? Né? Bem, me parece que esse tipo de movimento, né, já está lá, né, tanto da parte queer como da parte da ecologia queer, no trabalho do Deleuze e Guattari, até no Deleuze solo e no Guattari solo também. E por quê? Né? Bem, né, esse caminho, né, de estabilização das identidades normativas no que elas têm de hierárquico, né, esse eixo de distribuição hierárquica, a partir de uma determinada identidade que é elevada a esse lugar de referência transcendente,
Isso é o que Deleuze e Guattari chamam, né, em Mil Platões, de majoritário, e é isso que eles opõem, né, o devir minoritário como aquelas necessárias fissuras, né, e abalos que toda a construção de um critério majoritário enfrenta e tem que lidar. Né? E, naturalmente, eles se aliam com esses devires minoritários. Né? Bem, e o conceito de queeridade, como vimos, né, é muito próximo desse devir minoritário, na medida em que justamente trata-se, né, de ver as linhas de diferenciação, né, e a elas se aliar. Linhas de diferenciação, de variação, em relação a esses critérios normativos majoritários que supostamente, né, querem se colocar como fora da história, como eternos, como imutáveis, como a própria natureza ou o que for. Então, essa aliança com os devires no esforço crítico do pensamento deleuze-guattariano é muito próximo desse movimento, que, inclusive, influenciado com eles, apesar de menos que por Foucault, entre outros, não deixa de já estar lá. Né? Essa desestabilização constante das identidades, né, é justamente a oposição em que eles fazem a uma concepção identitária de um ser reificado ao devir. Né? E não à toa, né, a gente identifica no Platão sobre o devir, né, que é devir X, devir daquilo, justamente esse caminho, né, de estabilização que começa, né, pelo devir minoritário, o devir mulher, o devir animal, em direção ao devir imperceptível. Isso me parece estar justamente muito próximo desse movimento que eu descrevi, né, agora há pouco. Na medida em que trata-se, né, da destabilização, primeiro da categoria de gênero, depois da categoria, né, do próprio humano, em direção à sua concepção do ser como próprio devir, da natureza enquanto esse reino de indeterminação. Naturalmente, não um caminho linear dedutivo, né, porque, afinal, todas essas linhas de diferenciação, de variação, que Deleuze e Guattari, ao identificá-la, pretende seguir, né, já produz, né, não vai uma coisa de cada vez, né, mas trata-se justamente desse esforço de situar ao lado do movimento de variação que desloca a bagunça, desestabiliza, né, aqueles critérios identitários a partir do qual o nosso mundo moderno se vê articulado. Né. E essa noção de um devir em superioridade em relação ao ser justamente está supondo uma espécie de queeridade ontológica ou de natureza, né, enquanto campo queer, que justamente antecede todos os esforços estabilizadores que as categorias modernas identitárias, né, seja em termos biopolíticos, seja em termos cognitivos, seja em termos mesmo de verificação da experiência científica, visam colocar, né, contra em relação de superioridade em relação ao devir. Então, nesse sentido, na medida em que Deleuze e Guattari concebem a natureza como um plano de pura indeterminação, o anti-édipo eles também no Mil Platões denominam isso de desejo, né? Essa indeterminação absoluta, pura variação, né, que não sendo determinada, guarda em si de forma imanente, né, a sua própria autodeterminação sobre a forma de tudo aquilo que empiricamente, ou socialmente, ou intelectualmente chamaremos como identidade, né? Essa priorização, né, no campo da natureza, do devir, né, e da diferença em relação a toda e qualquer produção de identidade, já é basicamente o que, a partir de outros recursos que não os dele, né, porque Deleuze e Guattari estão usando a história da filosofia, marxismo e psicanálise, né, enquanto a ecologia queer usa mais a ecologia, né, os estudos queer e física quântica né, e biologia, né, tem uma outra abordagem, mas os resultados, enfim, são muito parecidos com o que o Deleuze e Guattari quis colocar. Né? Essa concepção de natureza como produção. Né? Uma natureza que produz na medida em que, indeterminada, né, é capaz, né, de sempre renovada e contínua produzir, né, mundos em uma diversidade sempre em excesso, né, em relação àqueles mundos já produzidos atualmente. Né? Então, né, de certo modo, né, isso também desestabiliza a figura normativa da natureza, como herdamos da modernidade, enquanto esse campo de pura determinação mecânica, que deve operar como fiadora moral do nosso mundo. Deleuze e Guattari joga isso fora, porque, afinal, se a natureza é essa pura determinação do desejo, essa criação infinita que não se esgota em nada que é criado, né, que fiadora moral de quê? Fiadora de nada, né? É pura variação, né, simplesmente. E no mesmo esteira de pensamento teórico, né, essa aliança com as linhas de diferenciação dos devires, minoritário, mulher e animal, também opera nessa mesma desestabilização da figura normativa do humano, né, abrindo-se assim para o mais que humano, para o inanimado, né, numa expressão que eu gosto muito do Manuel Delanda, né, de uma ontologia plana, né, não hierárquica e, ao mesmo tempo, não homogênea. Né, uma heterogeneidade, né, enquanto horizonte plano, que no fim é resumida naquela frase que eu acho que é, né, o resumão do abstract do Mil Platões, que é:
a fórmula que todos buscamos, né? Monismo igual pluralismo. E era isso, passei um pouco do meu tempo e obrigado a todos e todas pela presença nessa manhã. Desculpa pelo atraso. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique. Vou tentar ser umas 20 minutos, beleza. Bom, pessoal, eu estou assim, um pouco um peixe fora d'água aqui, porque eu sou um neófito, né, no estudo do Deleuze-Guattari. Então, eu peço que vocês me perdoem qualquer erro, né? Eu estudo, na verdade, Pierre Hadot, que é um filósofo que... Pierre Hadot, que é um filósofo bem diferente, né? Assim, eu acho que até o Hadot é um pouco cristão perto do Deleuze, né? Mas tem algumas noções interessantes assim que eu acho que dá para fazer uma ponte, que eu estou tentando pensar. E aí vamos ver se tem alguma coisa a ver, né? Tem muito trabalho relacionando Hadot com Foucault, mas muito pouco ou quase nada trabalho relacionando Hadot com Deleuze ou Guattari, né? Pelo menos onde eu investiguei. Bom, a minha questão central que sempre me incomodou, eu pensei assim, eu sou meio itinerante na filosofia, né? Comecei estudando Heidegger, depois fui estudar Sloterdijk, depois fui estudar, acabei no Hadot e agora estou em Guattari também, então vou misturando as coisas. A minha questão sempre foi a ideia de arte de viver, né? A ideia de sabedoria, assim, né? Essa é uma questão que sempre me incomodou, assim, me intrigou na filosofia, né? Como a gente lida com as adversidades da vida, né? A questão da filosofia enquanto autotransformação, né? E essa ideia que foi que me aproximou do Hadot, né? Porque o Hadot, ele era um estudioso da filosofia antiga, né? Ele foi professor do Collège de France, indicado pelo Foucault, né? De história do pensamento antigo, e ele estudou muito os textos gregos, né? No original, os textos latinos, e tinha uma constante queixa dos colegas dele de que os textos antigos eram textos assim muito difíceis de se compreender, porque eles pareciam que eles tinham muitas descontinuidades, assim, eles se quebravam, né? Não dava para compreender uma ideia, começava numa ideia, terminava em outra. E aí ele foi tentar entender o porquê que isso acontecia. E a conclusão que ele chegou é que a filosofia para os antigos, ela é muito mais um modo de vida, ou seja, uma transformação pessoal, do que um trabalho intelectual. O trabalho intelectual vinha para reforçar o modo de vida. Como assim? Significa que a filosofia contemporânea ela não nos transforma? Ela nos transforma, mas o objetivo não é o modo de vida. Um grego, segundo Hadot, quando entrava na escola, numa escola filosófica, você é platônico, ele entrava ali para modificar completamente a sua vida, né? Então, seus hábitos alimentares, hábitos de sono, hábitos de vida, ou seja, era toda uma transformação. O discurso vinha para acompanhar e para reafirmar aquela postura filosófica que ele havia assumido, né? Quando ele entrou na modificação, na ideia de se modificar. O Hadot vai dizer que isso se modificou completamente na contemporaneidade, na universidade. Ou seja, se tornou muito mais importante o discurso filosófico, né, toda a construção lógica, do que propriamente a transformação. A transformação ocorre, ela pode ocorrer, mas não é essa a meta, né, central de todos nós, né? Vide a ideia que a gente tem de filósofo, né? Quando alguém pergunta o que é um filósofo, um grande filósofo é que teorizou, escreveu grandes livros e tal. Vive filosoficamente? Não interessa, né? Para os antigos, quem vivia filosoficamente era filósofo, né? E isso aí me aproximou muito com a ideia da esquizoanálise também, sabe? Porque eu acho que, pelo pouco que eu conheci da esquizoanálise até agora, eu acho que a esquizoanálise é uma transformação, né? É uma mudança das nossas pulsões, do nosso desejo, e ela é muito mais uma prática do que uma teoria, né? Então, eu vou ler um pedaço do meu texto para ver como é que a gente vai desenrolando, para eu não me perder. Então, assim, a nossa pesquisa pretende traçar uma relação entre o filósofo e historiador da filosofia Pierre Hadot e o pensador francês Félix Guattari. Hadot foi um grande estudioso da filosofia antiga que partiu em suas investigações de uma questão curiosa. Profundo conhecedor do pensamento grego, intrigava Hadot a constante queixa de seus colegas de profissão a respeito da dificuldade de se compreender os textos antigos. A conclusão que chegou foi que a filosofia antiga era muito mais uma maneira de viver do que propriamente um discurso filosófico. Ou seja, ela era primeiramente uma escolha existencial de uma forma de vida específica e, em segundo lugar, a apreensão de um discurso filosófico que reafirmasse essa mesma maneira de viver. O discurso vinha junto da ação, como uma forma de reforço das atitudes de seu exercitante. Podemos dizer que, dessa maneira, a filosofia antiga era, acima de qualquer outra coisa, um estudo aprofundado da arte de viver e de lidar com as adversidades que a vida nos apresenta.
A cada instante, o que estava em jogo era uma terapia de si, um cuidado de si, uma transformação que era exercitada e reafirmada a todo e qualquer momento da existência dos indivíduos. Um aperfeiçoamento que tinha como objetivo a perfeita tranquilidade da alma e a não preocupação, a ataraxia, assim como a libertação interior, a autarquia e a consciência cósmica, essa transcendência do indivíduo para além do eu e de sua condição humana rumo ao cosmos, ao logos universal. Isso é toda uma linguagem antiga, né? Bom, dá para entender que era todo um trabalho sobre si. Por exemplo, um grego antigo ele não estaria aqui nervoso, ele estaria tranquilo, né? Porque ele teria feito um trabalho, uma prática de si. Para o desenvolvimento dessas práticas de si, Hadot nos apresenta a noção de exercícios espirituais. Essa concepção que o filósofo cria para a compreensão dos exercícios antigos não é de forma alguma uma compreensão espiritual da antiguidade, ainda que existissem exercícios antigos espirituais no preciso sentido do termo. Mas o que falamos aqui tem mais a ver com exercícios capazes de transformar por completo a psique de quem os pratica. Aquilo que se convencionou chamar na história do pensamento de metanoia, ou seja, uma completa e radical transformação do sujeito em relação ao seu antigo modo de vida. Então, basicamente, os exercícios espirituais, que é o conceito que o Hadot cria, não são necessariamente espirituais no sentido de uma transcendência da imanência, mas de uma transformação do sujeito radical, ou seja, ele abandona um antigo estilo de vida e adota um outro estilo de vida para enfrentar as adversidades do mundo, né? O Sócrates encarando a morte, encarando todas as adversidades da vida, né? Os antigos praticavam esses exercícios determinados na ânsia de esculpir sua própria estátua, para utilizar uma expressão plotiniana. De forma que a meditação do presente, prosoké, como eles chamavam, né, o que a gente chama de hoje de mindfulness, né, assim como a finitude, o memento mori, o controle do desejo, do sono, da alimentação, da atenção, da memorização, assim como o exercício de sensibilidade, de lógica, física e ética e todo um conjunto de práticas vividas que tinham por finalidade preparar os antigos para as adversidades da vida. A não preocupação com o destino dos estoicos, o equilíbrio do prazer dos epicuristas, a despreocupação com a verdade dos céticos, a indiferença quanto às normas sociais que nos reprimem, como pensam os cínicos, todos os exercícios fundamentais de vivência e convivência para uma vida plena, não corroída pela preocupação. Eu adoro essa expressão, né? Não corroída pela preocupação, né? Hoje em dia é o que a gente mais tem. Por fim, a preparação até mesmo para a morte, exercício final, é fundamental da filosofia grega. Hadot chega a citar que, para os antigos, como Plotino, Sócrates foi mais filósofo pelo que viveu do que precisamente pelo que pensou. Todavia, com o surgimento da Idade Média, e mais precisamente a escolástica, assim como o surgimento da universidade, a filosofia passou a traçar um outro caminho, mais intelectual. Se antes ela se dava em coletivos, em que o indivíduo se retirava da sociedade para transformar a si mesmo, agora gradativamente a filosofia é desvinculada de seu caráter prático, de sua transformação pessoal, e restam tão somente os pensamentos abstratos, as antigas doutrinas. Então, Hadot vai dizer que quando começou a escolástica, os pensamentos da filosofia antiga foram tomados para interpretar, fazer uma exegese da Bíblia e tal, e as práticas desapareceram, ou elas foram reassumidas pelo pensamento cristão como práticas agora cristãs, né? Bom, para Hadot, a modernidade recuperou essa filosofia como autotransformação gradativamente, nos seus diferentes filósofos, uns mais, outros menos. Todavia, dentro das instituições de ensino de filosofia, ele acredita que a mentalidade se mantém medieval, ou seja, o ensino está voltado para a criação de especialistas. Segundo Hadot, a filosofia institucional se foca na preparação e na construção do especialista, do indivíduo que estuda um pouco de Descartes, de Spinoza, Nietzsche, Marx, Russell, Deleuze e tantos outros. Assim como está inserida em uma dinâmica de metas, provas, calendários, cargos, enfim, na ânsia de se adquirir troféus, para lembrar uma expressão de Pierre Bourdieu. Isso significa que não há vivência filosófica no sentido de uma transformação de si, de uma terapia completa das paixões e de um aperfeiçoamento, como nos fala Hadot. Se continua a existir, é secundária, menor, sendo apenas uma consequência e não um objetivo, e uma consequência por vezes muito limitada. Os antigos, por outro lado, estavam completamente absortos na tarefa de automodificação. Nós modernos estamos muito mais preocupados com a intelectualidade. Pensemos no que nos vem à mente quando nos perguntam o que é um filósofo, né? Já falei essa parte. Em suma, nas palavras de Hadot, a filosofia universitária se apresenta muito mais como um espaço de informação do que de formação, de aquisição de conhecimento intelectual do que de transformação pessoal. À luz do pensamento hadotiano, concebemos que a esquizoanálise de Deleuze e Guattari é também um pensamento muito mais prático do que teórico. Sua teoria, como para os antigos, está em função de uma real transformação do sujeito, de suas potências, para usar um jargão mais contemporâneo. Boa parte do pensamento de Guattari está voltado para a transformação de uma subjetividade capitalística, nos termos do próprio filósofo. Para ele, nós somos cooptados desde a mais tenra infância em nossas mentes, nossos corpos e nosso desejo. Não basta compreender a dominação apenas no sentido ideológico da consciência, como pensava Marx. É preciso ir mais a fundo e compreendê-la enquanto dominação do inconsciente, das forças pulsionais, desejantes, ou seja, de todo o nosso elemento criativo, que agora é assujeitado, esmagado, retirado de sua condição criadora. Nossa, pessoal, de uma aguinha, esqueci de pegar.
Não basta compreender a dominação apenas no sentido ideológico, tá. Enquanto a dominação do inconsciente, tá. É bem possível pensar que o capitalismo e a subjetividade capitalística intensificou todos os dramas e as confusões humanas que os antigos já conheciam em algum grau. Obrigado. Ou seja, está muito mais difícil ser sábio hoje, né? Se antigamente era difícil, hoje em dia, com a tecnologia, com o capitalismo, a coisa ficou muito mais intensa, né? Todos os vícios antigos foram intensificados. De forma que não parece possível pensar a esquizoanálise desvinculada de uma autotransformação. Isso a tornaria caduca. Da mesma maneira, parece impreciso e até mesmo vago pensar na filosofia como modo de vida desvinculado de uma crítica dos valores do capitalismo. Esse aqui é o ponto. Quando eu comecei a estudar o Hadot e vi toda a questão da autotransformação dele, eu pensei que se você ficasse só numa questão da sabedoria de vida, da forma de lidar com as adversidades, e não entrasse na questão do sistema, né, ficaria uma questão até muito superficial, burguesa, né, no sentido de você não é o problema. Qual que é a dificuldade hoje da arte de viver? É o capitalismo, né? Capitalismo gerando depressão, gerando ansiedade, loucura, preocupação, né? Então a gente está vendo isso adoidado, 3 tipos de trabalho, né? Como é que o cara vai se concentrar no presente? Então eu acho que a arte de viver é um elemento fundamental da filosofia antiga que precisa ser repensado. E como que ela vai ser repensada no contemporâneo, né? Esse é o trabalho. Então eu acho que o motivo de eu ter chegado no Guattari foi essa relação. Pensar os exercícios espirituais no contemporâneo dentro do nosso sistema. De maneira que parece impreciso até mesmo vago pensar na filosofia como modo de vida, já falei isso aqui. Se a mudança para uma subjetividade mais potente, criadora, uma verdadeira ecologia mental passa por outros agenciamentos, não é possível só falar disso e não pôr em prática em nossas próprias vidas. De alguma forma, ainda que por uma outra linguagem mais imanente, a esquizoanálise nos lembra um ponto fundamental do pensamento antigo. Uma filosofia que não nos transforme radicalmente, nos mantém em um modo de vida empobrecido, angustiado, triste, distanciado daquilo que pode. Nos transforma em deleuzianos, hadotianos, guattarianos especializados, e não em seres que exploram suas singularidades. Lembrando que os antigos viam na filosofia um caminho para se livrar de suas angústias. Evidentemente, há muitas diferenças na compreensão que os antigos faziam de filosofia como modo de vida e a compreensão esquizoanalítica. Segundo Hadot, a filosofia antiga era uma tentativa de ultrapassar a si mesma em busca de um logos universal, o que contraria, obviamente, uma visão guattariana da realidade. Também os antigos, assim como Hadot, parecem partir de uma consciência, uma subjetividade fechadas em si mesmos. Enquanto em Guattari as forças são múltiplas e a subjetividade é criada a todo momento através de múltiplos agenciamentos sociais e materiais. A subjetividade não está acoplada ao indivíduo, mas é captada por ele. Todavia, nossa perspectiva é partir da compreensão hadotiana de filosofia como forma de vida como trampolim e nos ampararmos na noção específica de exercícios espirituais. Talvez pensar de outra forma e até criar ou adaptar o conceito, já que filosofia é criação e transformação de conceitos. Talvez, e aqui ainda ensaiamos isso, pensarmos em exercícios potenciais, exercícios capazes de transformar radicalmente a subjetividade, assim como as potências aprisionadas do corpo. Reformular o desejo através de agenciamentos com enunciados e práticas, assim como a criação de novos exercícios espirituais /potenciais. Que tipos de agenciamentos poderiam ser feitos e exercitados para uma terapia das potências? Não seria a esquizoanálise uma forma de terapia? Hadot evidencia que para o homem contemporâneo é necessária a observação atenta desses exercícios desvinculados de suas origens metafísicas e dogmáticas, compreendidos em uma versão moderna, enquanto ferramentas de transformação. Ou seja, hoje você não precisa ser um estoico e viver como um estoico, né? Eu acho que o tempo nem dá mais para ser assim. Mas você pode captar determinados exercícios, fazer agenciamentos com determinados enunciados, determinadas práticas e se modificar. É mais ou menos por aí que eu estou tentando pensar a noção de sabedoria, arte de viver e capitalismo, né? Guattari, como Hadot, também tece uma crítica ao sistema universitário, afirmando que se nos instalamos dentro dele de forma a apenas reproduzir os conhecimentos depositados pelo currículo, já assumimos assim, mesmo sem querer, uma atitude reacionária. É preciso, segundo Guattari, assumir uma postura criativa dentro da instituição na conversa com o outro, um diálogo que almeja desenvolver as singularidades e não reprimi-las, de forma que pensar a filosofia como forma de vida, assim como a esquizoanálise, perpassa a questão de repensar a universidade enquanto vivência filosófica, enquanto transformação, radical e não apenas parcial, enquanto cuidar de si, para relembrar um conceito fundamental a Foucault. Apenas uma filosofia que nos transforme radicalmente no nível do desejo, que permita o desenvolvimento de nossas potencialidades e singularidades próprias, uma filosofia como modo de vida, é capaz de não sucumbir aos movimentos de colonização capitalística do desejo.
assim como as contradições de uma esquerda efusiva e tão certa de si, tantas vezes dogmática e opressora. Quem sabe um Hadô esquizofrênico, recortado, ligado às potências e singularidades que podem um corpo, tenha algo a nos dizer sobre os antigos e sobre os novos tempos, e assim seja possível a criação de uma nova ecologia mental, social e ambiental. Uma sabedoria para os novos tempos, de experimentações e prudência, revoluções moleculares, de uma ciência alegre, energizante e afirmativa, sobretudo uma Gaia ciência. Né? Esse é o meu texto. Então, basicamente, eu estou tentando pensar essa questão da sabedoria agora de uma outra forma. Como eu disse, não dá mais para a gente ser aquele sábio que negava as paixões, ia para um monte lá e ficava meditando, né, comendo broto de bambu. Mas isso não significa que a gente não possa ter uma sabedoria na nossa vida. Né? E eu acredito, pelo pouco que eu estudei da esquizoanálise, que essa autotransformação ela é necessária. Porque o grego ele pensava que essa transformação era de dentro para fora. Né? Então, por exemplo, para o grego era inconcebível o cara ir trabalhar na política se ele não tivesse modificado a si mesmo. Né? A ideia lá do Alcebiades com Sócrates, né? Vou me candidatar para a política, né? Mas você não sabe nem se autogovernar, né? E você vai querer governar os demais. Então, eu acho que é esse o processo, né? O Hadô estava sempre trabalhando com essa ideia de terapia, de uma transformação de si. Então, eu estou tentando pensar essa ligação de uma forma contemporânea, de uma forma esquizoanalítica, né? Dessa transformação. Aí, por último, eu vou citar só um trechinho aqui do Guattari e um trechinho do Hadô para finalizar. Né? Sumiu o trecho agora. Bom, eu não vou falar, porque senão eu vou perder, eu não estou achando o trecho agora, mas ele vai criticar a esquerda, que ele vai falar que a esquerda precisa de um trabalho, não só fora um trabalho político, como um trabalho interno, né? Um trabalho sobre si, para evitar a mania de grandeza dos seus sindicalistas, né? A questão da vaidade, a questão, né, da opressão, que acaba repetindo os mesmos modelos, né? E eu acho que também para os antigos e nos exercícios espirituais /potenciais, essa era a ideia também, né? Para finalizar, eu vou ler um trechinho aqui, que no começo desse capítulo do Hadô, chamado Exercícios Espirituais, ele cita o George Friedman, uma citação, e aí ele fala assim, ó: fazer seu voo a cada dia, pelo menos um momento que pode ser breve, desde que seja intenso. Cada dia um exercício espiritual, sozinho ou acompanhado de um homem que também queira melhorar a si mesmo. Exercícios espirituais, sair do decurso do tempo, esforçar-se para despojar-se de suas próprias paixões, das vaidades, do prurido, do ruído em torno do teu nome, que de tempos em tempos te prure como um mal crônico. Fugir da maledicência, despojar-se da piedade e do ódio, amar todos os homens livres, eternizar-se ultrapassando-se. Esse esforço sobre si é necessário, essa ambição justa. Numerosos são aqueles que se absorvem inteiramente na política militante, na preparação da revolução social. Raros, muito raros aqueles que, para preparar a revolução, querem dela se tornar dignos. Bom, vamos fazer assim, 17 minutos de debate, tá bom, hein? Aí a gente vai terminar apenas... Tá bom, 17,5, a proposta aceita, tá? A gente vai terminar só com uns 5 minutos de atraso, uma boa recuperação, né? Então é isso. Tudo bem? Então é isso, tá? Está aberto para as questões aqui da plateia. Só para dizer que mais uma mesa muito legal. Gostei muito. Vamos lá. Deixa eu ver se o microfone está sendo captado aqui, mas acho que está. Gente, muito obrigado aí pelas apresentações. Eu vou fazer duas... Vou tentar abrir um diálogo com a Larissa e uma pergunta... Eu esqueci seu nome, da história da filosofia. Henrique? Beleza. O Henrique é a história da filosofia. Não, a pergunta pro Henrique... Não sei, acho que é uma continuação, acho que, do debate que a gente estava tendo antes. Porque eu estava pensando assim... eu não sei se o Deleuze sacraliza tanto os conceitos quanto a gente sacraliza os conceitos, querendo dizer que todo mundo faz conceitos. Então, a pergunta que eu ia fazer era... Não sei se não é mais legal, por exemplo, na outra mesa, pensar que a Estamira produz preceptos.
como eles diziam que os artistas produzem perceptos. Não, era do debate anterior, mas agora para você, porque existe uma certa linha tênue, eu acho, entre as comparações que o Deleuze faz com o trabalho do historiador da filosofia e da pintura, por um lado, e o trabalho do historiador da filosofia com o amante, de outro lado. Então, existem certos planos ou uma topologia bastante complexa entre o que é enrabar um filósofo ou fazer um filho monstruoso de um filósofo e o que é pintar e fazer variações. Nesse trabalho também não é um trabalho de criação de perceptos. O filósofo trabalhando como pintor. Assim como, o filósofo trabalhando N sexualidades quando ele enraba um outro filósofo. Mas isso para manter aí numa linha tênue do tipo, quem que é o filósofo, atualmente? Assim? Porque eu não acho que o Deleuze tem, por exemplo, uma concepção tão profissional da filosofia. Tem essas ligações surrealistas e subterrâneas, que ele traça entre todas as... Quando você entra no plano de consistência, dá nessas linhas tênues que você faz um zigue-zague entre o que é o artista e o filósofo, entre o que é o filósofo e o amante. E agora, para Larissa, eu estava pensando numa questão do Mil Platôs, sobre a palavra de ordem, da coisa da Leslie Kaplan. Se a tomada de palavra já não estaria um pouco nessa tese que eles lançam de que no regime capitalista você teria um tipo de antecedência no inconsciente molecular, maquínico, das redundâncias com relação a... Como é que chama? A significância, claro, mas a informação e a comunicação. Então, o tipo de assalto à palavra. E aí a questão, queria que você desenvolvesse um pouco também, de qual que é o tipo de tomada de assalto à palavra. Qual é a palavra? Eu acho que eu vou passar para ela perguntar também. Ela quer fazer uma pergunta, vai fazer um pacote, pode ser? Vamos lá. Bom dia. Larissa, eu queria perguntar para você sobre a relação que eu estava fazendo no final do Agamben, sobre a política como gestualidade, e como que você vê essa relação com a ideia do agenciamento territorial que o Deleuze e o Guattari trazem em Mil Platôs, sobre a política, esse agenciamento ser política em ato, e a relação com a arte. Eles trazem mais elementos além da gestualidade, no caso, para esse agenciamento territorial, e como que você veria essa relação entre eles? Vamos responder essas perguntas, senão o pacote fica grande demais, Alguém mais quer perguntar? Alguém queria perguntar? Alguém pediu? Então vamos responder essa, vamos lá. Obrigada pelas questões. Oi, Ricardo. Então, tem uma dimensão da palavra de ordem, fico pensando, que é da palavra em geral, Porque é muito interessante essa ideia de que, 68 aconteceu como uma tomada da palavra. E essa ideia da política como esse movimento, de tomada da palavra, mas eu tenho a impressão que tem uma certa... Apareceu também, digamos, hoje na cena política, uma espécie de valorização da representação que vai contra a ideia mesma da tomada da palavra. Porque acho que quando a Spivak escreveu aquele texto, Pode o Subalterno Falar, ela colocou a pergunta, Ela não anunciou, não tem uma manifestação ali de um desejo, do que quer que seja, é uma pergunta. E acho que o interesse da questão está justamente em apontar os problemas no interior da vida social que fazem com que esse movimento de tomada da palavra não seja real, não seja efetivo, seja um semblante de tomada da palavra, um semblante de fala.
E acho que isso ocorre, entre outras coisas, por causa de uma dimensão da medialidade que existe dentro do campo da arte, que é totalmente excluída da cena política. E, no entanto, a política nunca teve tão presa à forma mesma da representação. Sabe? É um pouco essa questão da... A linguagem é uma caixa de Pandora, na verdade, porque o grande problema que ela coloca é o fato de que há sempre sentidos a serem produzidos, né? Há sempre novas formas de se dizer, mas, ao mesmo tempo, o interesse todo da crítica que o Guattari vão fazer ao estruturalismo está justamente na dimensão da ação e da realidade que não passa pela palavra, né? A ideia de que o desejo está lá naquilo que é assignificante e não no discurso, digamos assim, né? Então, acho que a minha tentativa de pensar essa ideia do gesto era para pensar, primeiro, que o espaço da política é um espaço de reconfiguração absoluta do estar no mundo, né? Daí a ideia de gesto, que é preciso tudo reconstruir, tudo reinventar. E, em segundo lugar, a tentativa também de sair desse espaço da palavra, porque a palavra, por isso que ela se torna palavra de ordem, né? Ela se coisifica, ela se reifica, e ela perde completamente o valor a partir desse processo de repetição, né? Então, acho que a dimensão do gesto é interessante, porque ela não coloca a ideia da ação, que acho que, do ponto de vista clínico também, ficar falando em ação, eu fico pensando que o que vai sair é acting out, não é ação, sabe? Então, como escapar dos acting outs? Porque o acting out é aquele ato que precisa ser interpretado, né? E a ação política, ela não precisa de uma interpretação. Ela tem que ser uma ação nela mesma, por si mesma. Então, essa era um pouco a minha tentativa. Já estou tentando responder um pouco o que seria essa ideia de política, como você me perguntou, em relação ao território, em relação ao espaço, né? Eu acho que essa ideia da gestualidade recoloca o corpo no espaço, e seria interessante, né, se esse tipo de ação fosse feita de tal maneira que ela não requer, que ela não convoca a interpretação, que ela não enfatiza o universo dos sentidos, ou que ela não se coloca dentro dessa dimensão. Eu não sei o seu nome, Caio. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta meio que está voltando, né, da mesa anterior. Eu anotei aqui algumas coisas, aí você me diz depois se eu passei por todas que você perguntou. Foram as que eu consegui captar aqui. Sobre essa imagem maravilhosa do Enrabara, um filósofo, um pensamento. Eu acho que o Deleuze, ele meio que dá uma explicitada no que ele está querendo dizer com isso na própria carta, em que ele vai dizer que falar em nome próprio, usando por meio do pensamento de outro filósofo, outro pensador, enfim, outro artista. E aí, enfim, falar em nome próprio não é falar num eu. Ele vai falar que é uma despersonalização esse nome próprio. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento, assim, que eu acho que dá para determinar. Essa outra imagem de fazer amor com outro filósofo que aparece no Diálogos, que eu também acho incrível também. E isso lá em Diálogos, ele vai dizer que é captar elementos que a forma com que ele coloca no Diálogos não é sobre filosofia, né? Ele pergunta assim, o que é se apaixonar por alguém? O que é o sentimento de amar alguém? Alguma coisa assim. E ele vai dizer que é captar coisas dessa pessoa,
Que aí, no caso da minha dissertação, até eu uso esse exemplo e generalizo. Eu acho que isso serve para filosofia, para arte, para qualquer coisa. Seria captar elementos disso e também permitir que você também seja capturado de alguma forma por isso. Ele vai chamar isso de bloco de devir, né, no diálogo. E aí, sobre a pintura, eu acho que, em primeiro lugar, existe uma... Na especificação, porque não se trata de espécie, mas existe uma determinação no pensamento de Deleuze e Guattari que a atividade filosófica é a produção de conceitos, a atividade artística é uma outra coisa, a atividade científica é uma terceira outra coisa. O que não impede que essas atividades se comuniquem e capturem elementos uma das outras. E acho que... E aí, acho que a sua pergunta, a primeira, né? Primeira pergunta, o que seria isso de fazer uma pintura? Essa história da filosofia como arte do retrato, o que é fazer um amor contra o filósofo e tal. Eu acho que daria para falar que era isso, captar elementos disso, mas também tipo, de uma forma como aparece na carta lá. Falar em nome próprio, usando o pensamento do outro. Produzir um filho monstruoso. Então, tipo, o Bergson do Deleuze é o Bergson, mas também tem uma monstruosidade ali que é do Deleuze. No caso no meu trabalho, assim, eu diria que tentar mostrar que essa monstruosidade no Spinoza e o problema da expressão. Então, acho que é isso. E se essa produção, essa arte de fazer retratos, não remeteria à produção de perceptos? Acho que talvez não, porque justamente se trata de filosofia. Se trata de fazer livros de história da filosofia, e acho que nesse sentido dá para dizer que essa história da filosofia do Deleuze captura esse elemento da arte que é reproduzir sem semelhança. Eu acho que o ponto é isso. Dá para dizer isso. Assim, até inclusive essa ideia que eu tinha para a fala, perspectiva de uma política do pensamento a partir dessa ideia de arte do retrato, era justamente isso. O adversário é a semelhança, é reproduzir, fazer igual. E aí, enfim, tem toda aquela imagem que também aparece no Diálogos de a filosofia cria para si meio que um estado próprio que a impede de desdobrar a sua potência. Então, acho que isso tudo está meio que sintetizado nessa ideia nesse conceito de imagem do pensamento. Mas, enfim, isso aí depois a gente também pode conversar com cerveja e café. Mais cerveja e café. Vamos almoçar? Então tá bom. Muito obrigado por essa mesa, muito obrigado pelas respostas. Tá bom? Valeu.